Olá, irmãos. Paz do Senhor a todos. Hoje eu quero mais uma vez estar falando um pouquinho mais a respeito do gráfico acerca da última semana de Daniel. É esse gráfico que está na tela. Então, eu já fiz dois vídeos, a primeira parte e a segunda parte, falando um pouquinho a respeito dessa linha de pensamento. E hoje eu eu vou fazer uma terceira parte agora em torno dos versículos. Então, assim, eu coloquei alguns versículos como base ali no gráfico e agora eu quero comentar a respeito de outros versículos. Então, assim, ali no início a gente começa ali com a abertura da semana de Daniel, que seria a última semana. Onde está escrito isso? Você pode ir lá no livro de Daniel. Eu estou com a minha Bíblia aqui, mas também eu tenho a Bíblia no celular. Então eu vou mostrar para os irmãos os versículos. No livro de Daniel, no seu capítulo número 9, e no versículo 27, está escrito a respeito disso. Então está assim: e ele fará um pacto firme com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Então aqui está falando a respeito de um pacto, né? Uma aliança que será feita. Essa aliança tem um período de 7 anos. E ali, ó, está dizendo, ó, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Então aqui fala a respeito que o anticristo ele vai se manifestar, né? Então assim, ele fará no templo, eu creio que será construído o terceiro templo, que hoje não existe ainda, mas como todos estamos sabendo, todas as peças já foram produzidas, até já foram ensinados os sacerdotes, então só falta realmente o templo. E eu creio que essa aliança, ou também a destruição do Domo da Rocha, tem a ver com a construção do templo judeu, né? Tem outros lugares também que falam é, a respeito disso. Então ali, aqui em Daniel, no seu capítulo, no capítulo 11, e ali no versículo 31 mais ou menos, ele vai falar a respeito dessa profanação também. Então ali, ó, e estarão ao lado dele forças que profanarão o santuário, isto é, a fortaleza, e tirarão o holocausto contínuo, estabelecendo a abominação dos desoladores. E ainda aos violadores do pacto ele perverterá com lisonjas, mas o povo que conhece a seu Deus se tornará forte e fará proezas. Os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia, por muitos dias cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo despojo. Mas, caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro. Muitos, porém, se juntarão a eles com lisonjas. Então, assim, ó, aqui depois que fala a respeito da profanação do santuário aqui, podemos observar que fala a respeito do povo de Deus,
porque muitos que estarão à frente com certeza são pastores, são irmãos, muitos irão sofrer por causa da perseguição. Então aqui ó, os entendidos ensinarão a muitos, porque quando isso acontecer, todos nós sabemos em que momento vai estar da Escritura, e por causa disso devemos falar da palavra de Deus ainda mais. E com certeza o Senhor vai enviar muita gente ainda a falar da palavra. Então, mas como vai ter a perseguição, aí que vai acontecer ali, ó. E cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo despojo. Mas também há muitos que vão crer nas, no que o anticristo vai fazer. Também podemos observar, fala também a respeito disso no próprio livro de Daniel, ali no versículo 9, a respeito disso também, ó. No versículo, aqui no versículo 11, ó, sim, todo Israel tem transgredido a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Deixa eu ver que não é aqui, é 8:11. Aqui, ó. Aqui tá falando do chifre aqui, referente ao anticristo. Ó, e ainda um deles saiu um chifre pequeno, a qual cresceu muito para o sul e para o oriente médio, e para a terra formosa. Tá falando de Jerusalém. E se engrandeceu até o exército do céu e lançou por terra alguma das estrelas desse exército e os pisou. Sim, ele se engrandeceu até o príncipe do exército. Ele tirou o holocausto contínuo e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. E o exército lhe foi entregue, juntamente com o holocausto contínuo. Por causa da transgressão, lançou a verdade por terra, e fez o que era do seu agrado e prosperou. Então aqui está falando um pouco também sobre a abominação desoladora. Então esse é o princípio ali que da aliança ali é referente a esses versículos. E o principal deles é Daniel 9 no seu versículo 27. Então ele vai fazer uma aliança por 7 anos e na metade dessa aliança ela irá cessar, né, com o sacrifício. Para ter um estudo melhor é bom estudar sobre Antíoco Epifânio. Esse é um homem que ele fez praticamente as mesmas coisas que está escrito aqui. Ele era um rei, ele era do Reino do Norte, né? E em torno de 175 a 164 a.C., ele tomou o trono do filho de Seleuco IV e ele subiu com engano, enriqueceu com despojos nas guerras, né? E do Egito principalmente, e se apoderou do reino de Ptolomeu. E depois ele entrou na Terra Santa e partiu para a profanação do templo, que seria o que está falando aqui. Então, assim, ele fez cessar, né, os sacrifícios, e ele sacrificou animais imundos, como porcos, né? Fez a profanação do templo. E, e regras contra a circuncisão, a observância do sábado. Ele construiu também altares a Zeus, né, o deus grego, né? E no altar de holocausto, ele também fez sacrifícios de, como eu falei aqui, de porcos, né? E, e também queria implantar como se fosse uma nova religião, né? Então, tudo isso são sombras do que vai acontecer na época do anticristo.
Então, quem tiver a oportunidade, pesquisa sobre ele, que você vai ter um entendimento melhor do que está explicando ali em Daniel 11, ali fala muito a respeito disso. Ali em Daniel 11 fala também a respeito de como será, como irá se levantar o reino do anticristo. Então ali em Daniel 11, deixa eu ir até lá. Daniel 11 no seu versículo 21, está escrito assim, ó: Depois se levantará em seu lugar um homem vil, a qual não tinha dado de real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com lisonja. Aqui em outra versão tá ele tomará o reino com engano. Então isso aqui é algo que a gente pode até observar isso aqui, sabe? E as forças inundantes serão varridas de diante dele e serão quebrantadas, como também o príncipe do pacto. E depois de feita com ele a aliança, usará de engano e subirá e se tornará forte com pouca gente. Então aqui está falando a respeito da aliança que será feita. E ele subirá com engano, né, com pouca gente. E logo nos outros versículos aqui, se você começar a ler esses versículos, aqui está falando sobre guerra. E ele irá contra o reino do sul e do norte. Então vai ter várias guerras ali. O interessante é que ali no versículo 28 está escrito, ó, então tornará para a sua terra com muitos bens, e o seu coração será contra o santo pacto, e fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. E no tempo determinado, aqui está falando, não é nesse que eu queria dizer. Tem um que ele fala que o coração deles estão. Aqui, ó, é no 27. Ó, também esses dois reis terão o coração atento para fazer o mal, e assentados à mesa falarão a mentira. Esta, porém, pro- não prosperará, porque ainda virá no, no fim, no tempo determinado. Então, assim, será acontecerá guerras, né? Mas como a gente pode ver aqui, ó, que é, eles se conversarão tudo, mas sempre falando mentiras, né? Mas no coração desses dois reis, eles querem é, lutar contra mesmo a terra prometida. Então aqui é um pouquinho a respeito dessa aliança, onde podemos ver mais versículos sobre isso. Então lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo número 2, está falando acerca da manifestação dele. Então, vamos lá em 2 opa, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Aqui está falando a respeito do anticristo. Eu já volto aqui para falar a respeito de outras coisas, mas eu quero dizer sobre isso aqui, ó. Versículo 3 aqui, ó. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não sucederá assim que venha a primeira apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Aqueles que se opõem se levanta
tudo que se chama Deus e é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus e apresenta-se como Deus. Então aqui está falando que a manifestação do anticristo ele irá se levantar contra tudo que se chama Deus. Então essa manifestação é lá na abominação desoladora, é lá que ele vai se manifestar e como se fala na manifestação do santuário, ele irá blasfemar no nome de Deus. Isso aqui também está falando naqueles versículos um pouquinho para frente lá. Então, quando a gente retorna lá para Daniel, deixa eu achar de novo aqui o versículo. Daniel, lá no versículo 36 mais ou menos. Ó. E o rei fará conforme ele aprouver, exaltando-se e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas e será próspero, até que se cumpra a indignação, pois aquilo que está determinado será feito. Então aqui está falando que é determinado é o tempo dele, né? E também a ira de Deus sobre ele, então tudo isso será feito. Mas aqui está falando sobre que ele vai se engrandecer contra, sobre todo Deus, né? E ali embaixo também, ó. Deixa eu ver em qual. 38. Mas o seu lugar honrará o Deus das fortalezas, a um Deus que seus pais não conheceram. Ele honrará com ouro, com prata e com pedras preciosas, com coisas agradáveis. Então aqui está falando a respeito dessa manifestação. Onde mais fala sobre isso? Lá em Apocalipse, no capítulo 13, fala a respeito disso também. Aqui, ó. E foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e deu-se-lhe autoridade para atuar por 42 meses. Então, esse é o tempo. Aconteceu a abominação desoladoras, são 42 meses, 3 anos e meio. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Então, aqui está falando a respeito que ele irá se manifestar, né? Blasfemar o nome de Deus. E aqui também está falando, ó, que foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Então, é, quando a gente vê o gráfico aqui, ó, a abominação desoladora está bem aqui no meio, né? Aqui vai ser a manifestação. Aqui, ó, tá vendo que eu coloquei ali embaixo perseguição? Então aqui é onde acontece a perseguição. Então o inimigo vai fazer guerra contra os santos. Então é aqui que entra essa questão da perseguição. Onde eu também falei ali em Daniel, no capítulo 11, sobre os sábios entre o povo ensinarão a muitos, mas eles cairão pela espada. Então é tudo referente a isso, sabe? E onde mais também fala sobre isso é, é lá em Mateus, capítulo 24. 24. Aqui, ó. Quando, pois, virdes estar no lugar santo a abominação da desolação predita
pelo profeta Daniel. Quem lê entenda, foi o que acabamos de ler antes, em Daniel 9:27. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no eirado, então aqui ele vai falar o que vai acontecer. Quem estiver lá em Israel, né, lá em Jerusalém. Então, quando acontecer isso, quem estiver lá, Deus já está falando aqui, ó, não vai para a igreja, não vai para sua casa, vai para os montes, entendeu? Porque grande vai ser a tribulação daqueles dias, porque por exemplo, no Holocausto, em todas as guerras que já teve referente ao povo de Deus, foi milhões e milhões morreram. Então, assim, esse aqui vai ser pior ainda. Por isso que se fala início da grande tribulação, porque vai ser algo terrível, como está escrito aqui, ó, no 21. Porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Então, aqui a gente está falando de bilhões de pessoas na Terra que irão sofrer essa, essa tribulação, mas principalmente lá em Israel. Porque assim, a diferença é que depois disso vai acontecer o arrebatamento. Então, a população da Terra vai diminuir bastante. Então, assim, essa aflição em comparada à quantidade de gente, ela é muito maior do que as coisas que ainda vão acontecer. Então, talvez é por isso que fala assim que como nunca houve desde o princípio do mundo. Então, vai ser realmente vai ser algo terrível. É, por exemplo, morreu mais de 6 milhões de judeus. Então, imagina se o que vai acontecer aqui vai ser pior. Então, pode ser que vai morrer 12, 15, 30, entendeu? Eu não sei, mas e é, quantos irmãos que irão morrer, né? Não somente judeus, mas e o povo de Deus, né? E quem é cristão, né? O que vai acontecer? Então, só que Deus está nos alertando, ó. Quando acontecer essas coisas, não creio em todos que irão aparecer falando que é Cristo, né? Porque aqui, ó, no 23, está escrito, ó, se pois alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Então aqui eu já creio que é o anticristo e o falso profeta fazendo grandes sinais na terra. Porque Deus mesmo fala que ele dará muitos que rejeitaram, né, o evangelho, muitos irão crer nessas mentiras. Então, assim, realmente vai ter esses dias de tribulação que quem não é firmado mesmo na palavra de Deus vai cair nessa tentação. Mas como está escrito lá em Apocalipse, no seu capítulo 3 versículo 10, ó, porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr a prova os que habitam sobre a terra. Então, quando o inimigo estiver aqui fazendo prodígios e tantas coisas, nós que estamos guardados por Deus pela palavra, porque conhecemos a palavra, é, seremos livrados, né, de toda essa provação que vai vir. E lá em Apocalipse, no capítulo 13, fala a respeito da besta que vem. Ó, se alguém leva em cativeiro irá, se alguém matar em espada, é necessário que seja morto. Aqui está a perseverança e a fé dos santos, né? Que está falando assim a respeito das pessoas tentar matar umas às outras, sabe? Que Deus irá guardar a gente. Ó, então subiu da terra outra besta, que está falando
que exercia toda a autoridade da primeira besta, né? Aí vai indo ali mais para baixo. Ó, e por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam sobre a terra e lhes dizia que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, e o nome da besta e o número de seu nome. Então, assim, aqui está falando a respeito que o falso profeta vai fazer um monte de sinal e muitos irão cair, né, nesses sinais. Aqui também está falando que vem segundo Tessalonicenses, quer ver, ó, aqui, ó. Então, assim, ó, aqui está falando, tá, eu já falei antes sobre isso. Ó, agora vos sabeis que o detém para o seu próprio tempo seja revelado, pois o ministério da iniquidade já opera. Então, o mal já está operando, né? O inimigo já está operando e somente um que agora o detém até que seja posto fora. Nessa tradução está posto fora, mas aqui, ó, essa Bíblia é melhor. Aqui, ó. Ó, na realidade, o ministério da iniquidade já está em ação, restando somente que seja afastado aquele que agora o detém. Aqui está falando a respeito do Espírito Santo, né? Que ele vai dar caminho para o inimigo começar a agir aqui na terra, né? Então é porque o inimigo ele só consegue fazer as coisas se Deus o permitir. Então aqui ele está falando, ó, agora o Espírito Santo vai dar lugar para que o inimigo comece a fazer, a operar conforme a palavra do Senhor, porque o inimigo ele tem um período de reinar de 3 anos e meio, né? Então é aqui que é feita a liberação dele, né? Tá falando a respeito disso. Então será revelado esse iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e, e destruirá com a manifestação da sua vinda. Aqui está falando sobre a guerra do Armagedon. E esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, por isso que eu falo que é a manifestação do anticristo lá na metade da semana, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então aqui, mais uma vez, está falando a respeito dos prodígios, das maravilhas que irão fazer, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Então aqui está uma parte que quando ele começar a fazer esses prodígios, quando começar a fazer esses sinais, muita gente que não creu no Evangelho vai cair nessa tentação. E muitos irão aceitar a marca da besta por causa disso. Então, quando vier a marca da besta, não aceitem, porque está escrito: aquele que aceitar a marca da besta já está condenado para o inferno. E por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creem na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Então aqui está falando a respeito disso. Vamos voltar aqui um pouquinho para cima. Então aqui eu já falei a respeito da aliança do anticristo, da sua manifestação, da aqui ó, Daniel 7, deixa eu ver onde que fala aqui. Em Daniel 7, acerca lá da perseguição que vai ter,
Daniel também fala sobre isso. Daniel 7, versículo 25. Ó, proferá palavras quanto ao Altíssimo e consumirá os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues na mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas o tribunal se sentará em juízo e lhes tirará o domínio para destruir e para desfazer até o fim. Então aqui está falando de novo é, sobre o que o anticristo vai fazer, né? Ele vai proferir palavras contra o Altíssimo, que é blasfemar o nome dele, e ele também consumirá os santos do Altíssimo. Então vai ter perseguição, vai ter muitos que estão morrendo, muitos realmente irão morrer nesse período. Aquela questão que eu falei sobre a iminência lá que não estava formado ainda, a questão dos reinados, ó, aqui fala um pouco também, ó. Quanto no versículo 24, quanto aos 10 chifres, naquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará um outro, a qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Então, assim, quando o anticristo, a questão do governo do anticristo, 10 reis, né? Vai começar com esses 10 reis, só que o anticristo ele vai abater a 3. Então por isso que eu falo a respeito da guerra, que provavelmente pode acontecer uma guerra. Aqui em Apocalipse, no capítulo 17, fala um pouco a respeito disso também. Ó, no versículo 12. Ó, os 10 chifres que vi são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis por 1 hora juntamente com a besta. E esses têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Então aqui está falando um pouquinho mais para. Deixa eu ver. Onde que ele fala que vai bater aqui? Deixa eu pegar na minha Bíblia, tá anotado. Aqui nesse capítulo também fala que 3 irão cair. Então a palavra de Deus, a gente tem que ir buscando assim. Quanto mais você vai buscando onde está escrito, você vai entendendo melhor. Agora não tô achando, acho que tá. Mas eu tinha lido antes, agora não tô lembrando onde que tá. Mas aqui fala também a respeito disso. E então assim, aqui fala um pouco a respeito, né? Sobre o reinado. Ali ó, no versículo 10 aqui, ó, são também 7 reis. 5 já caíram, um existe, que nesse período era Roma, e outro ainda não é vindo. E quando vier, deve permanecer pouco tempo. A besta que era e já não é também o 8º rei, um dos 7, e vai-se para a perdição. Então aqui está falando a respeito do que a besta ela já participou, né, de um reinado, só que ela vai retornar. E, e é muito interessante porque você começa a observar características de vários reinados, provavelmente subirão no mesmo, sabe?
Então é bem interessante sobre esse assunto. É bom estudar para quem quer sobre o Império Otomano e também sobre o início do Otomano e como está vindo o Islã agora. E também estudar sobre Mahdi, que eles falam no Alcorão, e tá tudo e também o local onde eles estão hoje, da onde surgiu o Islã, onde eles estão hoje. Então, Síria, estudar sobre Síria. Então, todas essas coisas faz parte de referente a isso, a esses reinos. Então, é bom estudar sobre isso, que eu tenho certeza que você vai ter mais entendimento sobre isso. Então, vamos voltar no gráfico. Então, aqui, ó, sobre o templo, abominação. Então, entra aqui a parte do arrebatamento, né? Agora aqui, no arrebatamento, porque eu digo que é depois da abominação desoladora e, e também começa ali o tempo do dia do Senhor. Aqui, aqui na Bíblia, podemos ir lá em 2 Tessalonicenses. Está escrito assim: ora, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos. Então, quanto à segunda vinda do Senhor, aqui a primeira vinda Jesus já veio, né? E está falando sobre a segunda. Quando vamos lá em Hebreus, capítulo 9, lá no último versículo, se não me engano, ó, cadê? Aqui, ó. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, e os que o esperam para a salvação. Então, quando está falando de vinda do Senhor, está falando da segunda vinda do Senhor, do novo evangelho. Então, ali no versículo 2: que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por epístola, quer por palavra, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor já estivesse perto. Então, assim, ó, a vinda do Senhor, que é a nossa reunião com Ele, não fique perturbado com isso, porque o dia do Senhor, como se Ele já estivesse aí, como já fosse iminente a nossa reunião com Ele. Ó, ninguém de modo algum vos engane, porque isso não sucederá sem que venha primeiro a apostasia. Então, não fique com seus corações perturbados, porque Cristo ele não pode vir sem se primeiro aconteça a apostasia e também seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Em que momento será revelado o filho da perdição? É lá na metade da semana de Daniel, quando acontece a manifestação do anticristo, como fala lá em Daniel 9, 27. Versículo 4: aquele que se opõe levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Então, como vimos anteriormente, lá em Daniel, no Apocalipse, está tudo falando a respeito disso. Quando ele se manifestar, ele vai querer se apresentado como um Deus. Ó, não vos lembrai de que eu vos dizia essas coisas quando eu ainda estava convosco? E agora vos sabeis que detém para o seu próprio tempo seja revelado. Pois o mistério da iniquidade já opera, somente a um que agora o detém até que seja posto fora. Então será revelado esse iníquo,
o que o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. E esse cujo e esse cujo e essa cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Então aqui está falando que para o arrebatamento acontecer, para a reunião que são os santos juntamente com Jesus nas nuvens, é a nossa reunião com Jesus. Só pode acontecer primeiro a apostasia, tem que ter vindo, né? Como hoje em dia eu creio que já está aí a apostasia e seja revelado o filho da perdição. Então ainda não foi. É por isso que eu creio que o arrebatamento da igreja é só depois da manifestação do anticristo. Aqui também está falando um pouquinho. Então aqui fala a respeito da manifestação do anticristo. E quando acontecer e aonde que está escrito quando vai acontecer isso? Então assim, lá em no versículo Mateus, capítulo 24. Espera um pouquinho. Eu tive que parar um pouquinho. Minha garganta tava seca. Fui tomar um pouquinho de água, né? Então vamos continuar. Mateus capítulo 24. Aqui está falando a respeito. É uma pergunta, né, que os discípulos fizeram a Jesus. Ó, declara-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do final do mundo. Então aqui Jesus fala a respeito do princípio das dores, né? Que haverá guerras, haverá doenças, pestes, né? E a iniquidade, ó, referente à apostasia, ó, tá falando aqui, ó. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aqui tá falando sobre a apostasia. Ó, e nesse tempo muitos hão de se escandalizar, traição uns aos outros e mutualmente se odiarão. Coisas que estão já acontecendo, ó, hoje em dia, né? Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Isso aqui já está acontecendo também, já desde muito tempo atrás já acontece isso. Então ali fala no versículo 15 a respeito da abominação desoladora, né? Então o Senhor está falando, ó, quando acontecer isso, se atente a isso, né? Quando acontecer isso. Então Deus vai falar para ir para os montes, né? Independente se seja judeu ou não, isso aqui também serve para a igreja, porque assim, se acontecer uma perseguição aqui, a gente não deve voltar ir para uma igreja, entendeu? A gente deve se afastar e ir para um monte, ir para lugares desertos ou altos. É, Aí ali embaixo está falando, ó, se pois alguém vos disser, eis aqui o Cristo, então aqui está falando mais sobre o anticristo, o falso profeta, né, sobre os seus sinais que eles vão fazer, sobre outras coisas de tecnologia também que irão surgir para confundir. Então, aí ele vai falando. Aí depois, ali no versículo 27, aí ele fala, ó, porque assim como relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente,
assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque um relâmpago, aqui está falando da glória de Deus. Quando um relâmpago ele atinge o céu, ele vai de um lugar a outro, e como é a glória de um relâmpago, né? Então aqui está falando a respeito da glória de Deus quando ele vai se manifestar. Ali no 29, ó, logo depois da tribulação daqueles dias, de qual tribulação que ele está falando aqui? Daquela que acabamos de ler antes ali, ó, no versículo 21. Porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Então ele está falando dessa tribulação. Então ali, seguindo, logo depois da tribulação daqueles dias, porque aquela tribulação vai ser um tempo curto, escurecerá o sol, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então aqui, ó, aqui ele está falando sobre os sinais que irão acontecer para quando aparecer Jesus nas nuvens, né? E esses e eu quero focar aqui porque esses sinais aqui faz referência ao dia do Senhor também. Então, eu quero parar um pouquinho aqui, ó, para a gente observar. Então aqui, ó, daqueles dias escurecerá o sol, a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu. Olha que interessante. Se a gente for para Apocalipse, capítulo 6, lá para o sexto selo, olha o que está escrito aqui. E vi quando abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como um saco de cilício, e a lua toda tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, os ricos, e os poderosos, e todos os escravos e o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondemos da face daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira de Deus. Aqui já está dizendo, porque é vindo o grande dia da ira de Deus. E quem poderá subsistir? Presta atenção nessa pergunta. E quem poderá subsistir? Então aqui está falando sobre os sinais. Onde podemos encontrar mais sobre esses sinais? Vamos lá para Joel capítulo. Deixa eu só achar. Joel 2. Olha aqui no versículo 10 está escrito: diante dele a terra se abala, tremerão os céus, o sol e a lua escurecem, e as estrelas retirarão seu esplendor. E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muito grande é o seu arraial, e poderoso é quem executa a sua ordem. Pois o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem poderá suportar? Você viu que é a mesma pergunta? Você viu que é os mesmos sinais? Então é aqui que eu digo que, referente ao dia do Senhor, é o mesmo dia do arrebatamento. E tem muitos outros versículos que seguem o mesmo entendimento. Referente à pergunta, ó, também Salmos. Vamos lá. Hoje essa, esse vídeo é referente aos versículos, então eu tô focando mais aos versículos. Salmos 76,
Ó, a partir do 7. Tu sim, tu és tremendo, e quem subsistirá à tua vista quando tirares? Desde o céu fizesse ouvir o teu juízo, e a terra tremeu e se aquietou, quando Deus se levantou para julgar, para salvar a todos os mansos da terra. Então aqui ó, fala a respeito daquela pergunta lá, e também dos sinais, ó. É muito interessante quando a gente começa a observar, quando a gente começa a observar todas essas coisas, né? Lá em Joel novamente, ó, no versículo, lá no partido 30 também fala um pouquinho a mais. Ó, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. E o sol converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois no monte Sião e em Jerusalém estarão os que escaparem, como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aquele que o Senhor chamar. Naum também fala a respeito disso. Deixa eu achar Naum aqui. Capítulo 1, deixa eu ver aqui. A partir do 5. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra fica devastada diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode manter-se diante do teu furor? A quem pode subsistir diante do ardor da sua ira? A sua cólera derramou como um fogo, e por ele as rochas são fendidas. Então aqui também fala a respeito dos sinais e da pergunta. Sofonias, capítulo 1, versículo 14. O grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito. E ele a amarga, e a voz do dia do Senhor clama ali o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Então aqui também fala a respeito disso, sobre os sinais. Às vezes muda um pouco, mas é tudo os mesmos sinais. Vamos ler também em, em Malaquias, capítulo 3, versículo 2 e 3. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quanto a ele parecer? Pois ele será como fogo de fundidor e como sabão de lavadeiros. Assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata, até que traga o Senhor as ofertas em justiça. Aqui também fala a respeito da pergunta. Então são vários versículos que estão falando sobre isso, e é muito interessante a gente observar que lá em Mateus 24 fala acerca disso. Então é por isso que eu disse ali acerca do sexto selo. Isso foi uma confirmação que eu tive de Deus referente ao tempo que está escrito na Bíblia do arrebatamento. Então aqui ó, em Mateus 24, continuando aqui ó. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então Jesus vai se manifestar, todos irão ver ele, todos irão ver ele vindo sobre as nuvens, e ali embaixo, ó, e ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos dentre os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aí ele fala ali a respeito da parábola, né? Porque o, aqui está falando a respeito do tempo, né? Quando a gente conhece que vai acontecer alguma coisa, pelos sinais que Jesus está falando ali, a gente também vai conhecer quando vai acontecer essas coisas.
Ali, ó, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. E ó, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, que é Jesus, senão o Pai, que é Deus Pai. Então, aqui está falando a respeito que somente Deus Pai sabe o dia, o momento exato do arrebatamento. Então, aqui Mateus 24 está falando referente ao arrebatamento. Outros versículos sobre o arrebatamento, vamos comparar com 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Não, versículo. Acho que é no 13. Acho que não é Timóteo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Capítulo 4, irmãos. Que fala também, ó. No versículo 13: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Aqui está falando daqueles que já morreram em Cristo. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também os que dormem. Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, quem estiver ainda vivo aqui na terra, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precedemos os que já dormem. Então, assim, primeiro, os que dormem, é eles que serão ressuscitados. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo. Lembra lá em Mateus 24? E os anjos, no toque da trombeta, lá fala sobre isso. Ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, elas são uma palavra de consolação acerca da esperança da vinda de Cristo. Vamos também em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 51, se não me engano. 50 ou 3. Ó, eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos serão transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Ó, isso aqui tá falando a respeito da. Esse não abrir e fechar de olhos tá falando a respeito da transformação ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque o que é necessário que isso que seja corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que seja mortal se revista imortalidade. Então aqui está falando a respeito da do arrebatamento da igreja. Do arrebatamento da igreja. Vamos ver. Tá, então lá em. Então é por isso que eu creio que em Apocalipse 6, aqui fala dos sinais, porque é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir.
Então são os mesmos sinais. E o interessante é que agora a gente vai observar outra coisa. Ó, aqui no capítulo 7 está falando a respeito dos 144 mil que serão marcados, né? E aí eles vão dar início aí é, a início ao ID do Senhor, né? Para falar o evangelho àqueles que ficaram na grande tribulação. E depois de ele ter falado sobre isso, no versículo 9 está escrito assim: Depois dessas coisas, olhei e eis uma grande multidão, a quem ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono, e em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz: Salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé e ao redor do trono e dos anciões e dos quatro seres viventes, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, e sabedoria, e ações de graças, e honra e poder, força ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. E um dos anciões me perguntou: Esses que trajam as compridas vestes brancas, quem são eles e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu senhor, tu sabes. Disse-me: Esses são os que vêm da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum, porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas vivas. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aqui, ó, esses versículos, esse povo que está escrito aqui, são aqueles que vieram do arrebatamento. Então eu creio que aqui no sexto selo irá acontecer o arrebatamento. Aqui está falando do povo que foi arrebatado. Aí daí muitos falam da grande tribulação. Vamos voltar lá no gráfico. Pode observar que a grande tribulação ela começa depois da abominação desoladora. E essa seta verde aqui é o tempo que haverá a perseguição. E a gente não sabe qual que é o tempo que será o arrebatamento. Aqui já estamos na grande tribulação. Só que esse tempo que iremos passar é um período curto de tempo. Porque o próprio Senhor irá abreviar esse tempo. Então, isso será antes da ira do Senhor. Porque tem um versículo que fala, agora não lembro onde está o versículo, mas fala que não fomos destinados para a ira, porque somos da luz. Então, quando fala ali que tem uma grande multidão de todas as ações e esses vieram da grande tribulação, é aqui que eu digo, ó, a gente passou pela grande tribulação, só que a gente só passou o início dela. É aqui que eu digo que esse povo que está falando aqui são os que foram arrebatados, são o povo santo que foi arrebatado. Então é nisso que eu creio, a respeito disso que eu creio. Então aí depois disso vai ter o reinado da besta, né? Depois que deram lá o poder para a besta, vai ter um período de
de 3 anos e meio. Ali no capítulo Apocalipse, capítulo 11, fala a respeito das duas testemunhas. Ó, no 3: E concedei as minhas duas testemunhas que vestissem de saco profetizem por 1260 dias. Na Bíblia tem muito falando sobre isso. 1260 dias, um tempo, dois tempos, tempos e metade de um tempo, 42 meses também. Tá falando a respeito de 1260 dias, fala muito a respeito disso, ó. E essas são as duas oliveiras e os dois candeiros que estão diante do Senhor da terra. E se alguém quiser fazer mal, das suas bocas sairá fogo e devorará seus inimigos. Pois se alguém lhes quiser fazer mal, importa-se que assim seja morto. Elas têm poder para fechar o céu e para que não chova durante os dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-los em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe sobre o abismo lhes fará guerra e as vencerá e matará. Então aqui está falando a respeito das duas testemunhas, né? Muitos falam que são os profetas de antigamente que foram arrebatados, mas eu não creio nisso, porque todo aquele que foi para o céu, ele não retorna. Então ele não retorna em vamos dizer assim, encarnado, vamos dizer assim. O único que fez isso foi Jesus. Então eu creio que seja algo parte da igreja mesmo. Deus irá levantar profetas da parte da igreja que irão profetizar Jesus mesmo. Então, e ele dará com certeza o espírito de Moisés, né, e de Elias, referente ao espírito de profecia, né? Então, mas isso é coisa para se estudar depois. Então tem muito mais, tem bastante coisa mesmo, sabe? Mas hoje eu queria focar um pouquinho nas escrituras, né? Mas tem bastante coisa mesmo. Então, isso aí um, um pequeno espaço que a gente tirou para analisar um pouco as escrituras. E é isso que eu queria finalizar então com com esse vídeo, né? Que Deus abençoe a todos. Com certeza que a gente continua fazendo mais vídeos, né? Explicando mais. Mas por enquanto eu vou deixar como está até agora. Então a paz a todos, que Deus abençoe. Em nome de Jesus.